Livro Perdida no Tempo, de J. Leigh. Capítulo 1. Ino. Na era atual, ou na era antiga, ou perdidos em algum tempo inespecífico, em qual era vivemos? Há algum tempo eu não lembro mais sobre isso, desde que cheguei a este mundo e tudo à minha volta mudou. Assim como se fosse uma história de algum game de RPG, eu acordei em um quarto. Bem, na realidade acordei gritando por ter caído da rede que eu estava dormindo. Ao olhar o local em volta, ainda sentada no chão após a queda, percebi que deveria ser uma pequena casa de madeira, com o teto coberto por algo como se fosse palha. De qualquer forma, levantei, e confesso que estava com uma dor no cóccix dos infernos. Como alguém poderia dormir em algo tão perigoso como uma rede? Eu não queria entender, e isso me fez rir alto, com meus próprios pensamentos. Como ainda estava um pouco escuro, a primeira coisa que veio em minha mente foi abrir a cortina verde que estava cobrindo uma pequena janela com menos de 1 metro de largura. Como as pessoas viviam assim? Na minha casa, as janelas tinham quase 4 metros. Pensei. Caminhei até a pequena janela e puxei um fio que estava pendurado. Por alguma razão que desconheço, eu sabia que era assim que se abria a cortina. E cada vez que eu puxava o fio, a cortina subia de pouco em pouco, e quando subiu por completo... Oh my God! Seria possível? Gritei mentalmente, levando a mão à boca em um gesto de perplexidade. Eu não acreditei naquilo que estava vendo. Era água! Água! Eu nunca havia visto tanta água em minha vida. Com um gesto gerado por uma confusão iminente que acarretou minha mente, dei alguns passos para trás, tropeçando e caindo sentada novamente. E dessa vez, com a consciência da dor infernal do cóccix batendo contra o chão, dei um grito espontaneamente, mesmo pensando em não gritar. Foi nesse momento que eu, em um leve relance, vi a porta se abrir abruptamente, e algo me surpreendeu, como se eu já não estivesse surpreso bastante. Como ela era linda, olhos castanho escuros, puxado mais para o negro, cabelos longos até o fim da cintura, de cor preta como se fosse o céu sem lua. Mesmo de onde eu vim, nunca ter visto um céu sem lua. Pensei, falando comigo mesma. Ela tinha uma pele sem manchas e bronzeada com a mais pura madeira polida e o mais fino verniz. Era alta, com aproximadamente 1,85 m. Usava uma saia longa azul, com bordas brancas, com estilo de renda, e uma blusa negra, combinando perfeitamente com seus cabelos e... Hey! Você acordou. Como está se sentindo? Fui interrompida da minha análise mental, uma das coisas que eu acostumava fazer com frequência, analisar. Bem, respondi meio gaga, sem jeito, parecendo uma idiota. Ela, sem se preocupar, adquiriu uma feição extremamente alegre, juntando as mãos como se fosse fazer uma oração e disse: Graças a Ostor, eu fiz algo para você comer. Achei que quando acordasse estaria com fome. Eu ia responder que não havia necessidade, quando meu estômago respondeu por mim, fazendo o meu rosto corar, deixando-o muito vermelho com certeza. Viu? Eu tinha razão, ela disse, dando um largo e caloroso sorriso, e se afastando um pouco em direção a um menino com aparência de 11 anos de idade, cabelos curtos e pretos, usando uma roupa bem parecida com aquelas vistas em livros, usadas por piratas medievais. Trazia uma grande bandeja em suas mãos, na qual havia 2 coisas estranhas com olhos. Estava meio assado, parecendo aqueles monstros, os quais eu havia naqueles livros de aventuras. Alguns pães e frutas com aspecto um pouco diferentes do qual eu estava acostumada. Ele olhou para a jovem mulher, depois olhou para mim e se aproximou, entregando-me a bandeja. Eu apenas fiquei olhando com alguma relutância, mas quando percebi a tristeza nos olhos do menino, peguei a bandeja. Ele deu um sorriso meio tímido e saiu correndo do quarto. Desculpe, ele apenas está um pouco curioso, já que você é um pouco diferente. Ela disse dando um sorriso bastante espontâneo e curioso. Coma, isso vai fazer você se sentir melhor. Ela disse saindo do quarto, enquanto eu ainda estava apenas olhando meio confusa, tentando organizar meus pensamentos. Eu olhei para a comida e não importava que aquele troço tinha olhos. Eu estava realmente faminta, como se não comesse há dias e... Oh, como era gostoso! Dando a primeira mordida. O que era isso? Nunca provei nada igual. Esse sabor,
mesmo tendo vários pedaços que pareciam ter ossos pontudos que pinicavam na minha boca. Estava realmente muito bom. Eu precisava me lembrar de perguntar o que era aquilo entre milhares de outras perguntas. Continuei pensando em tudo aquilo que havia visto até agora, enquanto eu devorava e saboreava aquela maravilhosa comida. Jill. Como sempre, não consigo pegar ele. Como um homem consegue ser derrotado por um simples peixe? Droga. Prometi ao Lin que levaria esse peixe para ele. Quando eu estava quase desistindo, a linha puxou. Isso aí. Nunca vou perder para você. Falei isso literalmente gritando. Ainda bem que eu estava num bosque sem ninguém por perto. E com uma rápida puxada, finalmente consegui pegar o infeliz. Era um peixe lindo, chamado de Golden Fish. Por ser difícil a sua captura e ter que usar uma das iscas mais caras para poder capturá-lo. Apesar dele ser todo preto e ter sob as suas 2 barbatanas laterais algumas manchas vermelhas como se fossem adagas, e sim, ele não tem nem mesmo uma pinta dourada. Nunca entendi isso. Realmente um peixe misterioso. Pensei e ri com meus próprios pensamentos. De qualquer forma, depois de uma semana tentando conseguir pegá-lo. Eu posso até enfrentar um dragão, mas esse peixinho parece o demônio, pensei comigo mesmo. Coloquei-o num pequeno pote de barro com água e, como havia prometido, segui para a pequena vila de Sant para encontrar Lin. Levaria um dia, mas eu ainda chegaria a tempo de seu aniversário. Heiino. Eu estava muito satisfeita. Nunca tinha comido uma comida tão maravilhosa, pensei. Como eu não sabia o nome da jovem mulher, resolvi ter um pouquinho de educação e levar eu mesma a bandeja até a cozinha. Na verdade, eu estava mais curiosa para ver como era a casa do que entregar a bandeja, mas nunca assumiria isso. A porta do quarto não estava trancada, então devagar, muito devagar, eu abri a porta de madeira e dei uma leve espiada no corredor. Mas na verdade não havia corredor, e sim uma escada. Como uma casa não tem corredor para os quartos, pensei. Com um pouco de receio, desci as escadas nas pontas dos pés, fazendo o mínimo de barulho possível. E percebi que havia outra escada que dava para um quarto bem parecido com aquele em que eu estava. Continuei descendo mais um pouco e avistei uma mulher de cabelos negros na cozinha. Pelo menos, eu acredito que era uma cozinha, mesmo não parecendo, refleti comigo mesma. Lin, não bata no Shark, ou ele irá arranhá-lo. A mulher gritou com o menino que tinha me entregue a bandeja e estava brincando com um pequeno gato malhado. Naquele momento, resolvi descer um pouco mais e observar mais um pouco, quando de repente, meu pé pisou em um falso e eu caí rolando uns 2 degraus abaixo, batendo minha cabeça numa espécie de cômoda, derrubando e quebrando um vaso de barro, fazendo muito barulho. Você está bem? A moça falou, correndo em minha direção. Sim, acho que quem não está bem é o seu vaso, afirmei, tentando não parecer tão culpada por estar espionando. Não se preocupe, eu tenho vários iguais a estes. Ela disse, sorrindo e estendendo a mão para me ajudar a levantar, deixando à mostra uma pequena tatuagem, aparentemente com uma espécie de cajado e espadas. Obrigada, eu disse, me levantando e batendo a mão na calça para tirar a poeira. Meu nome é Ino. Desculpe por não me apresentar até agora. Não se preocupe com isso. Eu me chamo Rose. E aquele ali escondido é o Lin. Prazer em conhecê-lo, Ino. Ela disse, pedindo para que o menino se aproximasse. O prazer é todo meu. E muito obrigado pela comida. Estava maravilhosa. O que era aquilo? Perguntei, aproveitando a conversa. Aquilo é peixe. Você nunca comeu, moça? Lin me surpreendeu, respondendo a minha pergunta. Peixe? Falei com cara de interrogação. Sim, peixe. Eles vivem no mar e é a comida principal daqui da nossa vila. Você não sabe o que é um peixe? A mulher disse, respondendo pelo filho. Não, eu realmente não. Parei ao me lembrar o que era um peixe e não consegui conter a minha surpresa e disse em voz muito alta. Peixe? Aqueles ovíparos que foram extintos há mais de 7 séculos? Comentei com um olhar arregalado para a mulher. 7 séculos? A mulher que havia se espantado agora olhava para mim, me questionando. Ela é louca? Ignorando a feição da mulher, respondi. Sim, eles são criaturas raras, que foram extintas há mais de 7 séculos, pois a água do mundo acaba. Parei e lembrei aquele tanto de água que havia vislumbrado quando abri aquela cortina, e rapidamente mudei a minha pergunta. Em que ano estamos?
No ano de 713, ela disse, ignorando minha reação e falando calmamente. Pega de surpresa, acabei desabando no chão, com a mão sobre a boca, sem saber processar o que eu estava ouvindo. Se estava sonhando ou se apenas tinha enlouquecido. Você está bem? A mulher perguntou, aparentemente preocupada. Sim, tentei responder organizando meus pensamentos e já levantando do chão. Acho que eu precisaria de fazer uma cirurgia no cóccix, se eu continuasse caindo assim, pensei. Se a senhora me dá licença, eu poderia sair um pouco? Claro, Lin irá lhe mostrar a vila, ela disse acenando a porta, e pedindo para que Lin me acompanhasse. Obrigada, falei abrindo a porta. Ao sair, tive uma linda visão, coisas que eu apenas havia visto em livros. Avistei várias casas de madeira em formato muito parecido com aquela da mulher chamada Rose. Várias pessoas morenas, todas de cabelos negros, levando e trazendo diversas coisas. Um campo aberto com uma grama tão verde que dava vontade de deitar, como se fosse uma cama macia. Uma plataforma de madeira que aparentemente dava acesso ao local que eu vi pela janela. E o mais lindo de tudo, um céu com um azul tão claro e vivo que me fez sentir uma grande sensação de paz e o desejo de ficar olhando para ele, se perdendo num azul sem fim. Quando de repente fui interrompida pela voz do pequeno Lin me chamando. Moça, você está bem? Sim, desculpe. O que você estava olhando? Ele me perguntou, voltando seus pequeninos olhos negros para cima. O céu, respondi. O céu? Ele perguntou, voltando seus olhos para mim. Sim, e como ele pode ser tão azul? Falei mais para mim mesma do que para ele, olhando novamente para cima. Ele sempre foi azul, ele respondeu, mesmo eu não formulando a frase como uma pergunta e me surpreendendo tanto com sua resposta quanto com o seu sorriso. Ainda olhando para o céu, pronunciei em voz baixa. Nem sempre ele continuará assim. Depois disso, o garoto pegou minha mão e me levou para conhecer vários lugares na vila. Jiu. Está quase escurecendo. Preciso armar uma barraca. Pensei e comecei a vasculhar a mochila. Ah, não. Esqueci de novo a barraca. Já sei. Vou usar o saco de dormir. Porém, também estava sem ele. Logo lembrei em seguida, passando a mão pelos cabelos freneticamente, pensando, como sou burro. E como sempre dizem que sempre há como piorar, no mesmo instante, senti uma suave gota gelada caindo em minha testa. E adivinhem? Bem, começou a chover. Fechei a bolsa e corri procurando algum lugar para passar a noite, quando avistei uma enorme árvore, como se fosse uma pequena montanha, e percebi que seus galhos eram tão espessos que formavam uma espécie de telhado natural, e toda a área em volta estava seca. Corri em direção a ela e a abracei. Sempre é bom respeitar a natureza, pensei comigo mesmo. Coloquei minha bolsa em um buraco que se encontrava na base da árvore. Deixei as minhas espadas perto o suficiente e me aconcheguei aos pés da grande árvore, como se fosse uma mãe natural. E com o barulho da chuva caindo sobre as folhas, o cheiro de terra molhada e com o som e canto de alguns animais, adormeci. Hieno. Esse jantar está maravilhoso. Cada um destes peixes tem um gosto diferente do outro. Falei com a boca cheia, experimentando freneticamente todos os tipos de peixes que estavam colocados à mesa. Calma, pois mesmo sendo peixes frescos, eles não irão pular da mesa. Rose disse, dando pequenas risadas, me fazendo perceber como eu parecia uma bárbara. Enquanto eu comia, o pequeno Lin contava, com certa empolgação para a mãe, todos os lugares onde ele havia me levado hoje. Depois de jantarmos, agradeci pela refeição e segui pelas escadas para o mesmo quarto em que eu havia acordado. E com grande bondade, Rose permitiu que eu ficasse o tempo que eu precisasse, até que eu descobrisse realmente onde eu estava e como eu havia ido parar ali. Abri a porta do quarto, fui até a janela e por alguns minutos acho que fiquei embasbacada olhando aquela água toda que caía do céu, e não parava de me perguntar como isso era possível. Fiquei relutante por alguns momentos, tentando colocar a mão para fora da janela e sentir toda aquela água. Mas, na verdade, o que mais eu queria era olhar para cima e ver de onde ela vinha. Porém, já estava um pouco escuro. Então, depois de algum tempo, fechei a janela e me aconcheguei na rede, com um certo receio de aquilo não ser uma rede, mas sim um destruidor de cóccix. Ri mentalmente com esse pensamento, e como se fosse um filme, todas aquelas esplêndidas e lindas coisas que eu havia presenciado hoje começaram a passar em minha mente.
Lembrei da primeira vez que vi tanta água e o susto que isso me causou. Do terreno com grama onde deitei como se fosse uma linda cama. Das pessoas que conheci e cumprimentei enquanto estava com Lynn. De uma casa que visitamos, onde um pequeno córrego de água cristalinas passava bem no meio e um pouco abaixo da casa, destacando as cores de madeira com o azul da água. Como era lindo! Lembrei do magnífico céu azul que iria ficar em minha mente para sempre e, em algum ponto no meio dessas lembranças, acabei adormecendo e pela primeira vez após um longo tempo sonhei. Eu estava apreciando uma boa corrida de patins a jato pelo centro de esportes, fazendo manobras e subindo por vários pontos nos prédios e torres. A rua estava totalmente iluminada como sempre, com diversos tipos de luzes, verde, vermelho, azul, branca, e várias pessoas correndo, skates aéreos, motos flutuantes e muito, muito ruído. No meio de toda essa confusão, como geralmente acontece em sonhos, num relance de imagem, eu já estava no meu lugar preferido, um lugar bem escuro e silencioso, onde eu poderia aproveitar o único brilho que realmente apreciava, a luz prateada da lua. Ela era tão onipotente e linda, sozinha num imenso mar de escuridão. De alguma maneira, eu me identificava com a lua. Logo depois disso, como se fossem ruídos de uma televisão antiga falhando, eu visualizei tudo ao meu redor como rabiscos e chiados. E lá eu estava, em um lugar totalmente branco, onde eu ouvi o som de muita, mas muita água. E de repente, o impacto daquele som me atingiu, permitindo sentir não somente o cheiro salgado da água, mas o seu gosto. Parte dela começou a entrar pelo meu nariz, pela minha boca, e de modo que eu não conseguia mais respirar, minha visão se ofuscou, e no desespero da morte eu acordei. Eu me vi tossindo e suando muito, como se estivesse correndo há dias e alguém estivesse tentando me sufocar. Sentei na rede, com os pés apoiados no chão para não acontecer a tragédia ocorrida pela manhã. Me acalmei e tentei lembrar de tudo o que havia no meu sonho, mas a única coisa que realmente persistia em minha mente era o som da água e o brilho vermelho de alguma coisa durante o impacto. Andei até a janela, abri a cortina verde e olhei para fora, percebendo que a escuridão da noite já começara a dissipar, e o cair da água também cessara. Fiquei ali durante algum tempo que me pareceu bastante extenso. Capítulo 2, de 1. Depois de um longo descanso debaixo da grande mãe, foi o jeito que eu nomeei a árvore. Os pequenos e preguiçosos raios de sol começaram a surgir entre os diversos galhos, fazendo sombras de folhas e dando o sinal do amanhecer. Rapidamente, peguei as espadas ao meu lado, sacudi as folhas molhadas que ficaram grudadas em minha roupa, peguei a minha mochila, ao qual a grande mãe guardou para mim, dei um tapinha bem masculino na árvore, agradecendo-a por tudo, e parti em direção à vila de Sante. Chegaria a tempo do maravilhoso almoço de Rose. Só de pensar nisso, minha boca salivava e os meus passos se apressaram inconscientemente. No meio do caminho, aproveitei e parei num pequeno riacho de águas muito claras, que passava por ali. Provavelmente ligava-se ao mar que formava uma pequena praia perto da vila. Retirei minhas botas de couro feitas a partir da pele do dragão de Komodo. Procurei a cumbuca na bolsa, e enchi e bebi um pouco de água direto do riacho. Coloquei os pés na água para relaxar e aproveitar durante algum tempo a paisagem e o barulho da água correndo. Logo antes de acabar pegando no sono. Eu dormia muito mesmo. Coloquei novamente minhas botas, acomodei a cumbuca na bolsa, peguei minhas espadas e já estava pronto para partir, quando um brilho vermelho me chamou a atenção, para dentro das águas do riacho. Eu ia ignorá-lo, porém, como o brilho era realmente bonito e intenso, resolvi entrar no riacho para ver melhor o que era. E não, eu nunca imaginei que poderia ser uma joia rara, que alguém a perderia e que provavelmente eu a venderia e conseguiria comprar o melhor peixe da vila. Quando cheguei mais perto do objeto brilhante, percebi que era um tipo de bracelete, com muito musgo em volta. Porém, mesmo assim, dava para ver os vários fragmentos vermelhos que pareciam rubis. Peguei o objeto, sem segundas intenções, logicamente. Voltei à margem do rio e o guardei na mochila. E parti rumo à vila de Sante, pensando no almoço delicioso de Rose e se eu conseguiria vender esse bracelete por um bom preço. Hino. Logo após os raios de sol terem invadido o quarto, transformando-o em um lugar mais lindo do que eu tinha reparado, desci novamente até a cozinha e reparei que apenas o pequeno gato malhado Shark estava na cozinha.
Tomei a liberdade de pegar os pães e o leite que Rose havia deixado na mesa para mim. E comi algumas frutas meio estranhas, porém deliciosas. Em seguida, voltaria para o quarto para verificar as coisas que estavam em minha bolsa, pois desde que tudo isso aconteceu, eu ainda não havia verificado tudo. No entanto, no meio do caminho, avistei aquela escada que dava para o outro quarto, parecido com aquele em que eu estava, e pensei: uma leve olhadinha não irá fazer mal. Caminhei descendo as escadas até a porta que estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e percebi como estava escuro. Tentei discretamente achar algum interruptor ou falar algo tipo acenda, luz, light, bate palmas, mas nada aconteceu. Então lembrei: eu tenho um celular, viva! Gritei mentalmente com aquela cara do tipo, sou muito esperta. Corri até o quarto onde estava minha bolsa. Abri e procurei nela toda, retirando apressadamente todas as coisas, mas nada. Então comecei a me desesperar até que, bem, estava no bolso secreto. Na verdade, era um bolso mais profundo com zíper. Com o celular em mãos, apertei o botão com total esperança de que ele iria ligar, e assim eu conseguiria saber onde eu estava, o que havia acontecido, e se precisasse eu usaria a antiga função dele, que era a de telefonar. Porém, nada aconteceu. Nenhuma única luz piscou. Nenhum holograma apareceu. E percebi que na mesma hora que o celular estava sem bateria. Fazia apenas 3 anos que eu não o carregava e já acabou, pensei comigo. Procurei por alguma tomada ou tubos de energia, mas percebi somente agora que a casa não tinha energia elétrica. Gritei mentalmente num surto psicótico. Onde diabos estou? Comecei a andar de um lado para o outro, tanto que achei que o chão de madeira iria se partir. Tentei me acalmar e pensar exatamente o que estava acontecendo e o que eu iria fazer, quando ouvi a voz de Rose voltando. E naquele segundo corri até a cozinha, sem pensar se estava incomodando ou se isso era chato ou não. Bombardeei a mulher com dezenas de perguntas, como se eu fosse uma criança que não conhecesse nada do mundo. Rose, como vocês vivem sem luz elétrica aqui? Existe luz elétrica aqui? Algum tipo de reator? Algum sinal de satélite, internet, celular, sinais? Calma, calma, a mulher respondeu tentando amenizar a minha diarreia verbal. Eu sei que você deve ter diversas perguntas, mas eu não sou a melhor pessoa para lhe responder a tudo isso. Você deveria falar com Nirus, ele sabe de tudo. Nirus? Soei curiosa. Sim, ele é o sábio da vila. Eu já comentei com ele sobre você e ele está ansioso para conhecê-la. E aonde eu posso encontrá-lo? Acabei perguntando um pouco mais grossa do que eu pretendia. Não se preocupe. Assim que Lynn voltar para o almoço, eu peço que ele leve até lá. Não tem como eu ir agora? Perguntei meio perturbada de como a Rose era tão calma. Você já conhece bem a vila? Ela me perguntou. Sim, eu disse com firmeza, mesmo não lembrando bem dos caminhos que peguei com Lynn, por ser tão vislumbrada com as paisagens. Tudo bem então, vou te indicar como chegar até lá. Ela começou a me explicar como eu poderia achar Nirus, mesmo não entendendo quase nada. Eu não podia esperar por uma criança, eu precisava de respostas imediatamente. Então agradeci e saí à procura de Nirus, sem nem mesmo saber como ele era. Jill. Com seus cabelos brancos e uma espada na mão, a canção do espadachim cortou um dragão. Go, 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 dance, dance, dance. Eu segui o caminho cantando uma antiga canção que meu irmão me ensinara. Você parece animado, tigre branco. Quem é? Gritei interrompendo a minha canção e girando o corpo, colocando a espada sobre o pescoço da pessoa. Calma, calma. A pessoa gritou com os braços para cima, aparentemente suando de medo. Sou eu, Chan. Ao olhar com mais atenção, percebi o pequeno garoto com aparência de aproximadamente 16 anos de idade, cabelos curtos bem negros, pequenas mechas na testa, aparentemente com 1,75 m de altura e com um corpo não tão magro e tão pouco gordo, combinando com a sua altura. Usava uma túnica preta muito parecida com as que os sacerdotes usavam. Por baixo, vestia uma camisa também preta com calças cinzas, combinando com as riscas pratas que circundavam as laterais de sua túnica. Usava uma bota curta de dragão de Komodo e carregava uma bolsa lateral de cor marrom. Oh, cuidado ao me chamar por esse nome, eu disse percebendo que era o meu amigo, colocando a espada de volta na bainha do meu lado direito. Você é muito cauteloso, Jill. Precisa andar mais relaxado, ele disse suspirando, passando a mão pela garganta e retomando seu fôlego do susto.
Eu sempre estou relaxado, mas preciso ser prevenido. Vai que alguém queira me agarrar por ser tão lindo. Falei de modo sarcástico, por ser mais velho do que Chan. Você se acha lindo, mas até agora eu nunca vi você com nenhuma garota, disse ele dando aquele sorriso querendo dizer. Eu sou mais novo, mas conheço mais garotas do que você. Fique quieto. Eu só não tenho tempo para andar paquerando garotas, por causa do meu treinamento. Retruquei tentando não transparecer a verdade. Sei. Essa expressão em seu rosto não engana ninguém. Todo mundo sabe que você é o pior mentiroso que existe, retrucou rindo alto. Que seja. Falando em treinamento, como vai o seu treinamento de absorção de magia elemental negra? Mudei de assunto antes que o Chan se achasse o maior. Então, estou treinando. Porém, ainda não consigo manter tanto tempo ela dentro do meu corpo. Chan replicou, coçando a nuca com a mão direita. Você fica irado quando absorve a magia. Não tanto quanto eu, é lógico. Falei, apesar de quando ele absorve a magia, ele flutua. Isso é muito louco, mas nunca iria dizer isso. Ha. Ele riu sarcasticamente. E o que você está fazendo por aqui? Está indo para a vila? Sim, estou indo encontrar Lin. Consegui pegar o Golden Fish que ele queria. Falei com um ar querendo dizer. Eu consegui. Sério? Ele gritou com cara de surpresa. E como você conseguiu? Foi difícil, usei muitas iscas, mas acredito que o segredo foi a hora do dia. Mesmo assim, demorei uma semana, mas consegui. Eu disse todo orgulhoso. Você encontrou algum dragão de Komodo no bosque? Perguntou sem se importar com a minha pose de vitória. Estranhamente, não. Respondi lembrando que realmente isso era esquisito, já que eles vivem naquele bosque. Estranho, ele disse. Muito estranho, concordei. Houve um silêncio entre nós, que me pareceu um longo tempo até que eu lembrei. Chan, você que tem afinidade com magia, dê uma olhada nisso. Enfiei a mão na mochila e retirei o bracelete cheio de musgo. Chan pegou o bracelete cuidadosamente, com a curiosidade por objetos estranhos, já começando a analisá-lo. Será que eu consigo um bom preço por ele? Perguntei entusiasmado. Você não pode vender isso. Falou num tom de voz normal, mas sem olhar para mim, totalmente concentrado naquele objeto. Por quê? Eu disse com certa curiosidade, mas um pouco triste. Este não é um bracelete comum. Eu não sei ao certo, mas ele emite algo mágico, como se fosse um feitiço de proteção, algo assim. Se você quiser, eu posso tentar estudá-lo mais a fundo e ver se descubro alguma coisa. Ele disse, revirando o objeto em diversas posições e olhando para mim ao final. Claro, pode levá-lo. Já que não dá para vendê-lo, não me serve para nada, falei. Até porque parece bem velho, pensei. Você não deve subestimar algo mágico, Ju, disse ele olhando meio feio para mim. Ok, eu disse tentando não deixá-lo bravo. De qualquer forma, pode levá-lo. Então, eu já vou, Ju. A gente se vê na vila depois. Preciso buscar um tipo de madeira para o meu pai agora. Mas à tarde já estarei de volta. Ele disse saindo apressadamente olhando para trás. Ok, eu disse, também seguindo o caminho. Faltando apenas 1 hora para chegar à vila, eu me apressei.